Eu queria falar sobre, o tema da minha mensagem hoje é: não há ninguém mais importante que Jesus. Olha para o teu irmão e diga assim: não há ninguém mais importante que Jesus. Eu queria que você cantasse comigo assim: não há ninguém. Nossa, vocês estão muito fracos, igreja, meu Deus do céu. Eu vou tentar de novo. Não há ninguém. Isso é verdade? Então vamos para a Bíblia para nós ver então, né? Lucas 6,46, veja comigo rapidinho. Quero trazer uma mensagem bem rapidinho, igreja. Eu preguei numa igreja na semana passada lá, uma mulher chorando: pastor, a tua espada é muito afiada. Mas falou muita palavra comigo, amém? Então se a espada for afiada hoje, mas que a palavra possa falar com você pelo menos, amém? Né? Não há ninguém mais importante que Jesus. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Vou falar de novo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Aleluia. Igreja, interessante esse texto. Há uma grande incoerência quando a gente chama Jesus de Senhor, mas Ele não é verdadeiramente o dono da nossa vida, e Ele não é o nosso Senhor, amém? E é interessante que Jesus, Ele é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. A Bíblia diz lá em 1 João 2,17, não precisa você abrir, a Bíblia diz assim, ó: o mundo passa, a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus é o que permanece para sempre. Permanecer, igreja, lembra que eu tenho falado aqui na igreja, simbologia de caráter, amém? Aquele que permanece no ensino, amém? É aquele que vai conhecer a verdade vos libertará. Ele está dizendo, igreja, que, amém, é uma incoerência quando você diz Senhor, mas você não faz o que Ele pede para você fazer. Senhor, mas Ele manda você fazer, você não faz, amém? Ou Senhor, e você faz o que você quer da sua vida. Por que você chama Ele de Senhor, Senhor? Se aquilo que Ele tem mandado, aquilo que tem pedido, requerido de você, você tem recuado, tem muitas das vezes, amém, dito: eu vou fazer em partes, eu não vou realmente, amém, fazer ao pé da letra. Como umas vezes tem pessoas que falam assim: olha, cuidado, não vai muito na conversa dos crentes que eles são meio fanáticos, né? Fala para onde, diga assim: não seja meio fanático, seja inteiro fanático, amém? Igreja, tem uma geração que chama Jesus de Senhor, mas não faz a vontade dEle. E é interessante que, pastor, eu não tenho fé para obedecer. Eu também, igreja, não tenho fé para obedecer integralmente, amém? Só que, amém, eu muitas vezes não tenho essa totalidade da certeza, mas onde a fé não alcança, a obediência deve o quê? Alcançar. Quando a gente estava indo para Portugal, a igreja deu tudo errado para a gente ir para lá, cara, com N situações. O euro subiu, nós tínhamos que ir para a Espanha, gastar 5 dias na Espanha, nós íamos ficar num hotel, era 100 euros a diária daquele hotel, estava tudo em vibra, não tinha como a gente ir. O pessoal que estava comigo, a equipe que ia para lá, eu falei: cara, não vai dar, eu acho que está tudo fora. Nós oramos, colocamos o altar do Senhor, eu falei assim: Senhor, eu não tenho fé para mim ir, para poder tentar entender tudo isso que o Senhor está querendo mobilizar nessa nação. Nós vamos orar, vamos interceder, proclamar no lugar, vamos evangelizar um lugar onde o ateísmo é muito forte, o islamismo, igreja, é muito forte. Igreja, tem muito indianos lá também. Mas o Senhor falava, colocava algo no nosso coração. Ele falava: filho, você não tem fé? Eu falei: não tenho, só obedeça. Quem não tem fé aqui essa noite diz amém? Não precisa, só obedeça. Igreja, a obediência que vai produzir a fé, não é a fé que vai gerar a obediência. Deus está levantando uma geração que não precisa você, meu Deus, eu estou com uma vontade louca de andar sobre o Passaúna. Não precisa, cara. Amém? Não há necessidade de você andar sobre as águas. Então diz assim: obedeça a minha palavra. É simples. É simples para iniciar um relacionamento de intimidade comigo. Por quê? Porque se você me chama de Senhor,
eu sou o seu dono, eu te possuo, você é o meu escravo. Aquilo que eu falo, você precisa obedecer. E por que você fala e não obedece? Por que você fala e não o faz? E aí a gente consegue perceber que uma geração cheia de pessoas nas igrejas, e pessoas que professam Jesus como Senhor e Salvador, mas não obedecem aquilo que Ele tem pedido para mim e para você. Amém? Amém? Por que não fazemos o que Ele manda, pastor? Por que não executamos a sua vontade? Por que não obedecemos a Ele de maneira integral? Eu creio, igreja, primeiro ponto que eu queria falar para você, porque a gente perdeu o significado da palavra Senhor. Igreja, eu creio que pelo excesso de uso, várias palavras do nosso vocabulário a gente perdeu. Eu falei já muitas vezes, falo aqui na igreja, a palavra amor. Por eu utilizar a palavra amor para tudo. Eu amo meu papagaio, eu amo a minha esposa. Tudo no mesmo patamar, né? Eu amo meu filho, eu amo o Corinthians. Puxa, que maldição, meu Deus, né? E daí o que acontece? Daí quando a gente fala em amor, a gente não sabe o que é amor, e não sabe amar. Por quê? Porque a gente não sabe o significado, o peso dessa palavra, o que realmente ela é ou não é. E quando a gente fala Senhor, é da mesma maneira, igreja. Amém? Por quê? Porque a gente usa a palavra Senhor. Ô Senhor João, Senhor Antônio, Senhor Jesus. E aí? A gente não consegue diferenciar, porque na nossa mente é a mesma coisa. E pior essa geração. Ainda a nossa geração, igreja da minha idade, que tem 46 anos, nós somos uma geração da benção, pai, benção, mãe, o Senhor. Porque quando a gente falava Senhor, a gente falava de maneira respeitosa. A gente falava Senhor, o Senhor quer que eu não sei se você é dessa geração, mas eu me lembro meu pai, minha mãe. A gente foi, cara, quando a gente era criança, e o pai, ele só olhava para a gente, não precisa nem falar. A gente já sabia, saída para a esquerda. E a gente chegava para o pai, para a nossa mãe, a senhora. E quando a gente se colocava, a gente se submetia. E ela falava, vai para o quarto. Chegou visita em casa. Quem aqui já foi para o quarto porque chegou em visita em casa aqui? Deixa eu ver as mãos levantadas. Talvez você saiba o que eu estou falando essa noite. O significado da palavra Senhor. Só que o excesso do uso, igreja, o excesso do uso fez o quê? Fez com que a gente, amém, Senhor Jesus. E a gente muitas das vezes não entende o significado que realmente ela precisa ter sobre a minha vida e sobre a sua vida, amém? E é interessante que até na língua inglesa, deve ter problema, porque eles usam Lord, usam Mister, mas também não quer dizer o Senhor. A palavra Senhor, ela não tem o mesmo significado de quando Jesus se encontrava na terra. O significado quando Jesus estava nessa terra, igreja, para Senhor era a autoridade máxima, número 1, o homem que estava acima de todos os outros, o dono, o proprietário. Era um vocábulo grego que era Kyrios, que queria dizer Senhor. Era usado pelos escravos quando eles se dirigiam a seus amos. Então quando você fala assim, Senhor Jesus, ele se coloca, amém, como rei, Senhor, dono, proprietário de você. Daí ele fala, filho, eu sou o seu Senhor, sim. Então, mas por que você não faz o que eu mandei você fazer? Ah, é porque eu não sei o que fazer, mentiroso. Você vai no tabernáculo da vida todo domingo? Não tem como você escapar da espada. Na realidade, você somente expressa uma palavra, mas não vive o significado real dela sobre a minha vida, sobre a sua vida. Mas eu não tenho fé, pastor, eu não consigo. Eu também não tenho fé em algumas coisas, mas eu tenho uma coisa, talvez você não tenha, o quê? Obediência. E o meu problema, igreja, não é a minha, eu obedeço, eu me submeto àquilo que Ele quer fazer comigo, e daí, igreja, eu consigo recepcionar tudo aquilo que Ele tem a dar para a minha vida. Não porque, o pastor Zé Roberto, meu Deus, é um homem de fé. Não, ele só é obediente. Ele só é alguém, cara, que entende que onde essa fé não alcança, essa obediência sempre vai alcançar. É o mínimo que Ele espera de mim, Ele espera de você.
Quem está entendendo a sua diz amém? Amém? Igreja, nos evangelhos, Jesus então é apresentado como Rei e como Senhor. Amém? O nosso evangelho é cristocêntrico. Fala para o irmão assim: nosso evangelho é cristocêntrico. Amém? Por que não fazemos o que Ele manda? Por que não executamos a sua vontade? Por que não obedecemos Ele de maneira integral? Agora pega aí que o Espírito Santo falou para mim esses dias, igreja, muito forte. Porque o evangelho tem sido pregado no mundo, muitas vezes está centralizado no homem, está centralizado no desejo do homem e não na vontade de Deus. Igreja, a gente não consegue obedecer o Senhor, porque muitas das vezes a gente recepciona somente aquilo que é para nós, e não o que está no coração do Senhor. Eu quero perguntar para você: quem aqui um dia pegou numa oração e perguntou: Jesus, o que você quer realmente? O que te agrada? O que você quer que eu faça sobre a face da terra? Que não é o meu desejo, não é a minha vontade, que não vai nem nada de acordo com aquilo que eu quero, mas o que tu quer. Eu quero dizer para você que a maioria de nós nunca orou isso. E daí a gente começa a igreja a tentar achar Deus nas nossas atitudes. Porque em igreja, Provérbios, ele diz assim, que Deus Ele nos deu a capacidade de planejar, mas muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E se não encontrar o seu propósito, a sua vontade, igreja, a minha oração, quando eu digo Senhor, Jesus, é uma mentira, é uma realidade, é um chavão gospel, é um crentez, é o mesmo que o sangue de Jesus tem poder, tem de misericórdia de mim, mas não é a vontade dele. Você sabe exatamente o que Ele tem pedido para você, cara. Porque a maioria das vezes que eu entendi, cara, o que Ele pede para mim não é aquilo que eu quero. Eu tive experiências tremendas nessa viagem comigo, Deus tratou comigo. Uma hora, igreja, eu estava no lugar, evangelizando, e cara, naquele momento minha alma gritou. E a minha alma falou assim: o que você está fazendo aqui? E eu falei para mim mesmo: não sei. Você cheirou cola? Não, não cheiro mais. Fumou maconha? Parei. Só que naquele mesmo momento, igreja, amém, vi algo, cara, dos céus. Eu tive uma experiência muito grande num barco. E ali eu vi, igreja, o que é fazer a vontade do Senhor e o que não fazer a vontade do Senhor. Sabe, igreja, muita gente quer ir para o exterior, cara. Muita gente sonha ir para o exterior. Eu evangelizei um brasileiro que estava lá do Espírito Santo. E ele está há 16 anos em Portugal. Ele é gesseiro. Os gesseiros me perseguem. E daí eu comecei a falar de Jesus para ele. E ele falou assim: de vez em quando eu vou numa igreja, mas eu tenho 2 amigos aqui em Portugal. Ele falou: a minha esposa e meu cachorro. Em 16 anos em Portugal. Eu comecei a falar para ele: mas cara, por que você não vai embora para o Brasil então? Ele pegou assim: sabe por quê? Porque eu tenho vergonha, porque até hoje eu não construí nada aqui para poder levar algo para o Brasil. A vontade dele, igreja, ele foi para uma palavra de querer ficar melhor, bem estabilizado de maneira econômica. E sabe o que ele falou para mim? Eu falei assim: mas o que você sente falta do Brasil? Sabe o que ele falou para mim, igreja? Ele disse assim: eu sinto falta de um abraço. Você acha que eu fiz com ele? Abracei e beijei. O beijo não estava no script, ele ficou meio envergonhado, mas depois já estava mais molinho já no final. Sabe, igreja, fazer a vontade do Senhor é ter uma palavra. Eu creio que tem pessoas que estão lá fora fazendo missões que não tinham uma palavra para ir para lá. Eu creio que tem pessoas querendo ir para lá que não tem uma palavra para poder ir até lá e vai morrer. Eu creio que tem gente que está aqui, cara, que devia estar lá, cara, executando a vontade do Senhor e não está. Por que a gente chama Ele de Senhor? Senhor, se a gente não faz o que Ele tem pedido para a gente. E a gente, cara, tem se estrupiado no meio do caminho. Eu estava nesse barco, daí tinha as pessoas, né, que ficaram com umas plaquinhas que estava escrito Jesus ama-te, né, que é em português. E daí depois que o pastor falava algumas palavras, chegava a me entregar uns convites e falar de Jesus para as pessoas dentro desse barco, né? E daí
eu olhei e começaram a zombar, cara, de Jesus. Um casal de jovens. Daí naquele momento eu peguei e falei, é esse mesmo, cara. Eu gosto quando falam, cara, do meu Jesus daquela forma. Eu fui lá, fui falar pro rapaz, o rapaz batia no peito, ele dizia assim, eu sou Moisés, eu não preciso de Jesus, eu sou autossuficiente. Sabe, igreja, naquele momento ali, me veio aquele texto de Gálatas, é que Deus não se soma, tudo que o homem semear ele vai colher. Mas no mesmo momento, me veio o Brasil e o povo do Brasil. Por quê? Porque muitos, igreja, eles não falam, mas também não se rendem ao senhorio de Jesus. Muitos são como aquele rapaz, aquele Moisés, que não diz que Jesus, sabe que amém, ele não é nada na sua vida, mas não se rende ao seu senhorio. Jesus é como para o espírita, ele é um profeta. Jesus é alguém, um ser luminoso maior, mas que não executa a vontade dele, porque não reconhece ele como seu dono e seu proprietário. Não há ninguém mais importante que Jesus. Não, acho que você não ouviu. Não há ninguém mais importante que Jesus. Vem e toma o seu lugar, Senhor. Vem e toma o teu lugar na minha vida. A única maneira para eu poder executar toda a sua vontade, igreja. Quem está entendendo na palavra essa noite diz amém? Nesses últimos anos a gente tem ouvido falar no outro evangelho, que é o evangelho centrado no homem, o evangelho humano, o evangelho da negociata, igreja, amém? E pega aí, olha o que o Senhor colocou no meu coração. Tem igreja que diz assim, se você aceitar Jesus, você vai receber isso. Daí, as pessoas não entendem que é Jesus que nos aceita. Não somos nós que aceitamos Jesus. Eu vou falar de novo. É Jesus que nos aceita. Não somos nós que aceitamos Jesus. Igreja, quando você entrega a sua oferta, a Bíblia diz que aquela viúva, aquela mulher que ela deu tudo que ela tinha, a Bíblia diz que ele olhou primeiro para ela. Quando o Senhor aceitou ela, ele aceitou a oferta dela. Quando a gente olha em Malaquias, a Bíblia diz assim, que o Senhor não recebe oferta de ninguém, porque se Ele recebe a tua oferta, sem aceitar você como primeiro, Ele está, igreja, meio fazendo o quê? Uma negociata com você. Você pode querer comprar Ele, cara, em meio a um dinheiro que você está entregando numa igreja. Ele olha para você, quando Ele te aceita como pessoa, Ele aceita o que vem nas suas mãos. Quem quer aceitar Jesus? Mas na realidade é dizer, cara, você quer ser aceito por Jesus? Por quê, pastor? Porque Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele é tudo. E daí, parece que a gente chega, igreja, às vezes, e fala assim, olha, é o seguinte, abre a porta do seu coração, que Jesus quer entrar. Ele está do lado de fora. Pobre Jesus, morrendo de frio, coitado de Jesus. Não é assim. Ele é Jesus, Ele é o dono. Ele não pede, igreja, informação para ninguém. Ele não pede, igreja, amém, opinião para alguém, para fazer o que Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quer, na pessoa que Ele quer. E às vezes nós queremos negociar algumas coisas dentro das igrejas, e na realidade a gente nunca entendeu que Ele só quer uma coisa de mim e de você. Eu sou o Senhor, você é meu escravo, eu faço e você tem que obedecer. Esse é o meu mandamento para a sua vida. Quem está entendendo diz amém. Há um evangelho moderno, igreja. Há um evangelho, cara, que a gente está pregando, talvez, amém, como se a gente tivesse um grande favor para a pessoa, para ela se tornar cristão. Seguinte, vou fazer um grande favor para você, se torne um cristão. Não, é um grande privilégio de a gente poder ser cristão, meu irmão. Amém. Esse rapaz do barco, esse Moisés, eu falei para ele, igreja, assim para ele, eu só vou dizer uma coisa para você. Eu estava numa mesma condição que você, cara, muitos anos atrás. Eu também me achava autossuficiente. Mas eu não estou aqui falando para você porque eu espero algo em troca de você. Eu não estou aqui, cara, porque eu vim buscar um emprego e receber em euro nessa terra. Eu vim oferecer algo para você que você ainda não sabe quem é. Sabe quem que Ele é?
é Jesus. Sabe quem que Ele é? É tudo que você precisa, meu irmão. Ele ficou me olhando com uma cara de bobo. Mas eu sou Moisés. Eu falei, é verdade. A minha vontade, igreja, era, sabe qual? Nós estávamos no barco e tinha um rio. Sabe qual que era a minha vontade? Que eu não ia falar isso para ele, mas a vontade era, então, Moisés, vai lá. Quero ver. Quem está entendendo diz amém. Meu irmão, é você que precisa de Jesus, Ele não precisa de você. Eu queria que essa noite você pudesse entender que Ele é o Senhor, Ele é o dono. E que todas as vezes que você não executa a sua vontade, você se transforma em inimigo de Jesus. Porque a Bíblia diz que aquele que não é com Jesus é contra Jesus. A palavra de Deus diz assim: se você não é por mim, você é contra mim. Se você não executa a vontade do Senhor, você se transforma em inimigo de Jesus. Daí o Satanás se levantou. Não, Jesus que se levantou. Por quê? Porque Ele é o seu Senhor. E Ele domina o quê? O quê? Tudo de você. Mas eu não quero dar tudo. Igreja, em Portugal a ordem de valores é trabalho, família e depois qualquer outra coisa. No Brasil, cara, a gente quase a mesma coisa. Às vezes tem gente que família é maior que o trabalho maior que a família. E daí a gente fala que ama Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por que você me chama de Senhor? Se você não faz o que eu mando você fazer, se você não me obedece de maneira integral, você obedece a sua esposa, você obedece o seu esposo, você obedece o seu patrão, você obedece qualquer coisa, menos a mim. Eu que sou o seu dono, eu que sou o seu proprietário. Quem está entendendo a mensagem essa noite diz amém. Igreja, não há ninguém mais importante que Jesus. Fala o teu irmão, diga assim: não há ninguém mais importante que Jesus. Vou dar um exemplo para você bem claro assim, ó. Nossas orações são centralizadas no homem, igreja, e nos nossos interesses. Senhor, abençoa meu lar, abençoa meu cachorro, meu marido, meu gato. O problema é que essa petição nunca foi por amor a Cristo, foi por amor a nós mesmos. Nós nunca, igreja, e a gente se engana, e a gente acha que, eu orei hoje. Orou para quem? Eu orei para você. Todos os elementos da sua petição foram para alguém que está relacionado à sua vida, e não ao querido Senhor. Nossa, orei tanto hoje, sério. Orou para agradar o seu coração, mas não para agradar o coração do Pai. Mas Ele é nosso Senhor. Jesus, mas graças a Deus que Jesus Cristo é o nosso Senhor, amém? 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 Abra um texto rapidinho comigo, Atos capítulo 4, quero mostrar para você. Um povo que orava. E olha a oração desses crentes, cara. Esses crentes primitivos, eles eram muito loucos. Se fosse nós, ia orar diferente. Igreja, se a gente estivesse passando ameaça do governo, polícia, o que a gente pediu? Um monte de coisa. Senhor, tenha misericórdia de mim, me livra, não permita que eu venha sofrer. Mas olha, igreja, a oração desses cristãos, 4:24 de Atos. A Bíblia diz assim, ouvindo isso, eles levantaram unânimes a voz a Deus em oração, dizendo: ó soberano, Tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurece as nações, os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam, os governantes se unem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o seu servo, santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram
o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, olha só a oração desse povo: considera as ameaças deles, capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, com ousadia. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome de Jesus. Depois eles orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A oração centralizada em Deus, igreja, amém? Ela considera as ameaças deles, olha no texto, capacita os céus, treme o lugar e é cheio do Espírito Santo de Deus. Deus, Ele está levantando uma geração, igreja, que possa orar e perguntar para o Senhor o que o Senhor quer que eu ore, o que o Senhor necessita nesse tempo que se chama hoje, para esse lugar, para a minha vida, para a minha casa. Sabe por quê, igreja? Senão a gente vai passar muito tempo sobre a face da terra, executando planos que são somente humanos. E Deus, igreja, a Bíblia diz que Ele vai vir, cara, Ele vai destruir toda a construção que não seja dele. Ele precisa que você comece a orar as orações do Senhor, as petições que Ele tem, que está fazendo sobre a face da terra. Quem está entendendo diz amém. Por que você me chama de Senhor se você não me faz aquilo que eu tenho pedido para você? Aquele que se chama Senhor, precisa a igreja você obedecer Ele de maneira integral. Amém? Amém? Amém. Igreja, felizmente hoje existe um evangelho moderno que construiu uma teologia em alguns versículos, amém? Não nas ordenanças, amém? De Jesus. Eu queria colocar algo aqui, amém? Olha comigo Atos capítulo 2, versículo 36. Repete comigo: Jesus é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. Olha a mensagem correta do senhorio de Cristo, de salvação sobre nossa vida. Pedro, ele estava concluindo o seu sermão lá em Pentecostes, amém? Atos 2,36. E daí, depois que ele conclui o sermão, através do sermão, as pessoas começaram: Pedro, e agora? O que a gente vai fazer? A palavra foi tremenda, falou comigo: como que eu faço para participar disso? Como que eu faço para ser chamado de cristão? Como que eu faço para realmente, verdadeiramente, eu estar posicionado naquilo que esse Deus a qual você prega, amém? Eu posso estar alinhado com isso. 2,36 de Atos. Portanto, que todo Israel fique certo disso: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Repete: Senhor e Cristo. Quando eles compreenderam que Jesus era Senhor e não somente Salvador, 37, quando eles ouviram isso, eles ficaram aflitos, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro: irmãos, que faremos? 38, vê a resposta de Pedro, disse assim: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberam o dom do Espírito Santo. Sabe, igreja, essa mensagem fala comigo assim, na seguinte: quando a gente libera uma palavra, amém? A pessoa cai a ficha dela e fala assim: mas o que eu preciso fazer para que eu possa me tornar isso que a Bíblia diz, ser como Jesus? Pedro, ele diz assim só: arrependa-se, para que você possa receber Jesus, para perdão dos teus pecados, e você pudesse receber o dom do Espírito Santo sobre a sua vida. Ele estava dizendo, igreja, que é essa mensagem central sobre nossas vidas: arrependimento, perdão dos nossos pecados, e a gente está alinhado com o querer do Senhor. Paulo diz assim, Romanos 10, 9: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Sabe o que ele está dizendo sobre salvação?
Não adianta simplesmente, a salvação não vai chegar somente sobre sua vida, igreja, de uma maneira banal, de uma maneira barata. Se a salvação não se transformar no entendimento real do senhorio de Jesus, não há salvação. Ele estava dizendo assim: você tem certeza que você é salvo? Eu tenho, mas não quer dizer nada. Você tem certeza que Senhor, Jesus é o Senhor da sua vida? Tenho. Mas por que você não faz então o que Ele manda? Como que você tem essa certeza? Se você não toma um posicionamento naquilo que Ele tem falado para você dia após dia. Se você não troca algumas coisas, alguns valores na sua vida, heranças familiares, tradição de casa, tradição familiar, e não consegue se entregar totalmente a Ele. Igreja, é muito sério, porque uma geração tem vindo à igreja culto após culto, mas que não tem entregue a sua vida totalmente ao senhorio de Jesus. Sabe o que eu penso? Eu penso assim, que se nós tivéssemos a certeza que não existia nem céu e nem inferno, eu queria que muitos que estão aqui, nem aqui na igreja estavam essa noite. Talvez a gente não estaria aqui, muitos de nós. Você está entendendo o que eu estou falando essa noite? Você não está gostando, né? Você já quer que eu volte para Portugal? Já entendi. Sabe, igreja, é um tempo diferente que o Senhor está querendo liberar algo sobre nossas vidas. Eu falei lá, né, sobre os coliformes fecais, como eu sempre falo aqui, né? Igreja, você não vai tomar uma água mineral onde está escrito 99% água pura e 1% água com cloriformes fecais, vulgo daquele negócio que você pensou. Tem alguém que vai tomar? Deus, Ele também não aceita nada que não seja tudo da nossa vida. Executar a vontade dEle, igreja, não está relacionado à fé, está relacionado em obediência, está relacionado em atitude. Porque, vou dizer uma coisa assim para você, pega aí, igreja, tem coisas que você precisa orar, tem coisas que você precisa obedecer. Nem tudo se ora, nem tudo se ora, igreja. Vou dar uma coisa para você que não se ora: Senhor, eu quero mais caráter. Quem já recebeu o caráter aqui do Senhor? Ai meu Deus, fui no culto domingo, recebi, nossa, uns 20% de caráter. Caráter não se ora, caráter se obedece, se tem uma atitude, meu irmão. O mau caráter, por isso que caráter é lindo, igreja, sabe por quê? Porque você pode ser o mais mau caráter que está aqui agora olhando para mim, louco para me esganar. Seu tranca, seu jaguara, safado, vagabundo, não vale nada. Só que por uma atitude sua, por uma obediência sua, se você falar hoje para mim: pastor, eu não vou mais ser assim, eu vou mudar. Puf, você muda seu caráter. E não precisou orar. Eu acho que a gente está orando demais, igreja. Como é que você está, irmão? Orando. Irmão, você já fez aquilo? Não, estou orando, Deus não falou comigo ainda. Irmão, mas você não entregou? Diz: estou orando para ver se é de Deus. Vai orando. Vai vir um anjo do céu, 5 metros. Eis te digo, meu filho, coloca a mão no bolso aí, tira aquilo que faz parte do meu papai lá do céu e entrega do gasofilácio. É atitude. E atitude é obediência. Ela não tem nada a ver com oração. E a gente espiritualiza tudo, igreja. E a gente quer, amém. Mas como é que Deus fala com aquele, fala com o outro e não fala comigo? Mas também você não obedece em nada. O início de um processo é obediência, meu irmão. Você acha que Deus um dia vai falar com você? Se você é rebelde com Ele, se você não faz o que Ele manda, se nem Senhor Ele é da sua vida. Mas Ele é meu Salvador. Sem ser Senhor, não existe salvação. Ele quer ser o seu dono. Ele quer dizer para você o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Ele quer falar para você
Você vai fazer isso, mesmo contra a sua vontade, você vai fazer isso, você vai fazer, igreja. Vou falar de novo, tudo aquilo que você não gosta de fazer, talvez seja o seu chamado essa noite. Sabe o que eu mais odeio na minha vida? Viajar. Sabe o que eu mais odeio na minha vida? Ficar na casa dos outros. Sabe o que eu mais fiz nesses dias? Viajar e ficar na casa dos outros. Nossa, eu estava, muito obrigado, papai. Oh, Deus de maravilha. Até para ir no banheiro, o Senhor tem que ir na ponta do pé. Na casa dos outros, de madrugada. E pior, que no primeiro dia me deu uma mijadeira que só Jesus na calça. Cara, parecia o Satanás, cara. Eu estava, acho que, perturbado, cara. Até para mijar, tem que mijar assim, em fluxos. Não dá para ser aquele jato. Você tem que... E respira assim, para não fazer barulho. Eu, aleluia, glória a Deus, Pai, muito obrigado, Pai. Onde a fé não alcança, a obediência tem que alcançar, a igreja, amém? Deus, Ele espera a obediência nossa. Eu não sei porquê, mas estou sentindo o cheiro de missionários aqui essa noite. Cheiro de gente que vai, cara, fazer a diferença. Ai, mas eu não quero, pastor, eu também. Um profetizou para mim que eu vou para a África. Eu já repreendi nas 1000 vezes já. Sabe, igreja, se você tem a pachorra de chamar Jesus de Senhor, tenha a pachorra de obedecer aquilo que Ele está chamando você a fazer, meu irmão. Amém? Amém? Eu não quero prolongar, mas eu quero colocar só mais uns dois aqui, amém? Mateus 11, 28, rapidinho, olha lá comigo. Existe uma promessa nesse texto, mas existe um mandamento nesse texto. A gente só fica com a promessa, igreja, amém? Oh, como é gostoso a promessa do Senhor Jesus. Mateus 11, 28, a palavra do Senhor diz assim: venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, eu vos aliviarei. Agora veja lá, essa é a promessa: descanso e alívio. Quem quer? Quem que não quer, né, igreja? Agora é o mandamento. Aí, tomem sobre vocês o meu jugo. Quem quer? Descanso e alívio. Jugo. Descanso e alívio. Fui batizado no Espírito Santo. Jugo. Faz até uma figa para não cair em você lá. Nossa, não é eu esse que esse pastor está falando. Está repreendido em nome de Jesus. Igreja, pega aí. Não tem como a gente recepcionar a salvação sem recepcionar o legado, sem recepcionar o jugo. Há um custo com relação a isso. E Ele falou: eu vou aliviar você, vou descansar você. Mas tinha um propósito. Jesus, Ele nos libertou dos nossos velhos fardos, a fim de utilizar as nossas vidas para o reino. Ele libertou a gente dos nossos problemas, para que a gente possa arcar com os seus problemas. Ele não tirou os meus problemas, igreja, e disse assim: agora você tem uma vida de paz, sombra e água fresca. Ele arrancou de mim e falou: agora pega os meus, e depositou nas minhas costas. Tá, pastor? Vai, pastor, agora. Esses são os meus problemas sobre a face da terra. Porque senão Ele matava a gente no dia do batismo, igreja, no dia que a gente aceitou Jesus. Mas Ele falou assim: eu vou aliviar você, vou tirar tudo aquilo que pesava, e eu vou depositar o meu sobre a sua vida. E agora, esses são os meus problemas. Execute toda a minha vontade. A pergunta para nós: será que nós temos feito a vontade do Senhor, igreja? Você sabe qual que é o jugo que Ele depositou nas suas costas? Pastor, mas está pesado. Eu quero dizer para você, então não é do Senhor. Então Ele não aliviou nada da sua vida. Porque o fardo é leve e o jugo é suave, meu irmão.
Por que ele é suave? Porque você vai fazer algo que você foi chamado para você fazer. Ele depositou coisas na minha vida, igreja, que só eu e você temos as chaves, o direito, o dever, o cumprimento, o propósito, o chamado para fazer sobre a face da terra. Ele não chamou 2, 3 para fazer a mesma coisa, porque senão ele criaria homens, igreja, iguais, e nem gêmeos idênticos. Nós sabemos que não são iguais, porque cada um tem um propósito específico. Existe uma construção sendo feita sobre a face da terra. E ele falou: filho, você faz parte, eu te criei para, estou te colocando. Você precisa fazer a minha vontade, executar tudo que eu tenho como propósito para a sua vida. Esse é o teu jugo, o fardo que está sobre as suas costas. Ele não tirou, igreja, os nossos problemas simplesmente para não existir mais problemas. Ele arrancou para depositar os seus problemas, dos seus interesses, para a gente caminhar sobre a face da terra. Amém? Quem está entendendo diz amém. Aleluia. Fala para o teu irmão: nós somos chamados, fala para ele, para fazer o que ele manda, executar a sua vontade, obedecê-lo de maneira integral. Eu quero encerrar, abra comigo lá em Lucas 19, na história de Zaqueu. Tão interessante, igreja, que não vai dar tempo de falar, porque tem muita coisa para a gente conversar, mas talvez fique para outra vez. Que salvação, ela é um mandamento. Olha para o teu irmão e diga assim: salvação, ela é um mandamento. Amém? E eu quero provar em cima desse texto para você poder entender algo. Igreja, salvação tem a ver com obediência. Salvação, ela é um mandamento do Senhor Jesus para a minha e para a sua vida. Olha que interessante, veja comigo. Lucas 19:1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu, recebeu alegremente. Vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado, vou restituir quadruplicado. E disse-lhe Jesus, o que Jesus disse? Hoje veio a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Eu pergunto para você: Zaqueu foi salvo naquele exato momento ou não? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Como é que Jesus se apresentou para Zaqueu? Se fosse nós, igreja, nesse evangelho moderno: Senhor Zaqueu, muito prazer em conhecê-lo. Eu sei que o senhor é um homem muito ocupado, dá uma olhada na sua agenda. Amém? O assunto é muito importante. Agora, Jesus, como é que ele se apresenta para Zaqueu? Desce depressa, pois me convém pousar na sua casa. Igreja, a salvação não é uma opção, é um mandamento. É relacionado a uma obediência. Olha que interessante, igreja, amém? Zaqueu, ele tinha duas opções: obedecer ou desobedecer. Só que Mateus 12:30 diz assim: quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Obedecer implica em reconhecer, igreja, Cristo como autoridade. Se Zaqueu tivesse desobedecido a Jesus, ele tinha se transformado em inimigo de Jesus. Você sabe quando a gente está na igreja aqui e fala assim: quero apresentar Jesus para você como Senhor e Salvador. E sabe como muitas pessoas às vezes não entregam sua vida a Jesus? É começar a se transformar em inimigo daquele que é tudo que ela precisa, que tudo que ela necessita, é tudo que ela tem, ou a única coisa que ela tem é Jesus.
Não, eu não quero Jesus. E quando você não quer Jesus, se transforma no inimigo de Jesus. Quem está entendendo diz amém? Eu creio que Zaqueu chegou em casa e a esposa de Zaqueu deve ter brigado com ele, igreja. No nosso curitibano, né, deve ter juntado ele. Quem já foi juntado pela esposa aqui, diz amém? Não fale, estou brincando. Amém? Ele chega em casa e ela fala para ele: por que você não me avisou? Eu queria convidar pessoas para almoçar, Zaqueu. Zaqueu deve ter dito: mas eu não convidei, foram eles que se convidaram. Como assim? Sabe por quê? Porque Jesus não precisa de convite. Ele é o Senhor de todas as casas. Ele é o Senhor de todas as pessoas. Ele não precisa de convite. Ele só precisa que você tome uma atitude. Desce da árvore. Obedeça a Ele. Porque hoje chegou salvação na sua casa. Quem está entendendo diz amém. E a gente faz um monte de maracutaia às vezes na igreja, né? Estou brincando, né? Planta bananeira, faz micagem. Aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. Mas Jesus, Ele está aqui essa noite dizendo para você que talvez nunca ainda confessou com os seus lábios: desce da árvore essa noite. Me convém pousar na sua casa essa noite. Ele quer entrar na sua casa. Ele quer ser chamado de Senhor da sua vida. Ele quer ver você executando toda a sua vontade. Porque esse é o propósito que Ele tem para mim e para você. Sabe por quê? Porque não há ninguém mais importante que Jesus. Eu quero encerrar. Tem um texto que a Bíblia diz assim. Tem dois textos. Um texto, a Bíblia diz assim, que o Senhor chega para um jovem rico. E naquele momento que Ele chega para ele e fala para ele assim, Ele pergunta: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz assim: vende tudo que tu tens e me segue. Ele diz assim: mas eu não consigo. Porque ele tinha muitos bens, muito dinheiro. Existia uma coisa que faltava, ele não conseguia herdar a vida eterna. Jesus não negociou com aquele jovem rico, igreja. A Bíblia diz que aquele jovem rico, ele era um legalista. Ele executava toda a lei de Moisés. Ele era um crente cheio mesmo. Só que ele tinha um problema. E por causa de um problema, Jesus não negociou a salvação com ele. E ele não pôde herdar a vida eterna. Sabe por quê? Porque Jesus falou: eu sou o Senhor. E eu estou apresentando algo para você que é tudo que você precisa e necessita. Tem outro texto que a Bíblia diz assim. Jesus chega para ele e fala assim. Ele chega para Jesus: Jesus, eu quero te seguir. Eu quero ir contigo. Ele falou: só que tem um problema. O quê? O meu pai acabou de morrer. Ele acabou de falecer. Deixa eu sepultar o meu pai e eu vou te seguir, Jesus. Jesus olhou para ele e disse assim: deixa os mortos cuidarem dos mortos. Sabe por quê? Porque nem pai é mais importante que Jesus. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Porque não há ninguém mais importante que Jesus, cara. Eu estava lá em Portugal e eu falava assim: o que está acontecendo? O Senhor falou: sabe o que é, filho? É que as famílias são mais importantes que eu. O trabalho é mais importante do que eu. A sua vida é mais importante do que eu. Tem uma geração que tem erguido as mãos para os céus e falado: Senhor, Senhor, Senhor. Mas elas não têm obedecido à minha vontade. Eu vim aqui hoje, igreja, dizer assim para você que não há ninguém mais importante que Jesus. E que se Ele não fosse o Senhor e seu Salvador, cara, o nosso destino profético, cara, ele já está gerado. E não vai ser um lugar muito legal, cara. Queria muito que você saísse daqui hoje, amém? E pudesse fazer uma oração, amém? A gente vai orar ainda essa noite. Aí você pudesse dizer assim: Senhor, Jesus, qual é a sua vontade com relação à minha vida?
O que você espera de mim como homem, como pai, como filho, como filha, como líder, como pastor, como alguém que foi chamado para que possa executar toda a sua vontade. E eu tenho certeza que Ele vai arrancar de nós de muitas zonas de conforto, muito comodismo, igreja. Mas a gente vai gerar um sorriso nos lábios dele. E a gente vai poder ler esse texto. E a gente vai dizer: Senhor, Senhor, porque eu executo toda a sua vontade. Você recebe essa palavra essa noite? Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Se coloque de pé um pouquinho.